Explica Deus, esse ser inexplicável, esse ser eterno, infinito, este ser glorioso, este ser soberano. Ninguém explica Deus. Deus se revela para nós, sua criatura, através da sua palavra. E nesta noite, através da palavra de Deus, eu quero transmitir para você a revelação do amor dele para conosco. A revelação, a manifestação do amor de Deus para com toda a humanidade está revelada na Bíblia, a sua palavra, por onde Deus se faz conhecer, por onde Deus dá ao homem a porção do conhecimento dele, para que o homem compreenda, conheça tudo que o homem precisa conhecer, para que ele não seja tomado por inocente. A porção da palavra de Deus você vai receber agora. A porção da palavra de Deus que nos revela a grande manifestação do seu amor para com todos nós, seres humanos. O que nós precisamos buscar urgentemente é compreender e conhecer a Deus, aquilo que Ele nos revela na sua palavra, porque é a verdade. E bem-aventurados que ouvem crer nesta verdade. Nós precisamos, meus amigos, meus irmãos, meus vizinhos aqui da minha comunidade do Bode, você que está aqui perto, você que está longe, a importância do conhecimento da palavra para nossas vidas, para a sua vida, é grande. É maior do que qualquer outra coisa que você necessita neste mundo. A necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus é maior do que qualquer coisa neste mundo que seja importante para nós. A necessidade de conhecermos a palavra de Deus é até mais importante do que a nossa saúde. A necessidade de conhecermos a palavra de Deus é até mais importante do que a nossa família. A necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus é mais importante do que qualquer valor deste mundo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu vizinho, minha vizinha, a manifestação do amor de Deus, tudo que Deus quer que o homem conheça, está revelado em sua palavra. Toda a palavra de Deus é a verdade que nós precisamos conhecer para que tenhamos resposta e tenhamos o conhecimento de tudo que está oculto aos nossos olhos. A palavra de Deus é a lâmpada, é a luz. A palavra de Deus, ela nos revela o que precisamos conhecer de mais importante e de mais urgente para nossas vidas. É o caminho para a salvação da nossa alma. É o caminho para a reconciliação. É o caminho para estar com esse Deus que nós hoje não vemos, mas cremos que existe, esse ser soberano e glorioso. A palavra de Deus é o caminho que nos direciona a encontrar esse Deus quando deste mundo partimos para a eternidade. Quão importante é a palavra de Deus! Quão importante é conhecermos a palavra de Deus! E nesta noite, meus amigos, meus irmãos, ouvintes, aqui da comunidade do Bode do Face, em qualquer parte do mundo que está agora sintonizado na página do Face do evangelista Wellington Ramos, eu quero que você agora escute a grande manifestação do amor de Deus que está revelado nas Escrituras Sagradas. Na revelação escrita de Deus é a sua palavra, aonde tudo que Deus quer que o homem conheça e revela ao homem está na palavra dele. Lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16, Jesus Cristo falando, ensinando, pregando o Evangelho aqui. Olha o que ele diz, olha o que ele ensina, olha o que ele revela.
Escute o que Jesus fala. Ele está pregando o Evangelho. Ele está levando clareza ao homem. Ele está levando conhecimento ao homem. Ele está levando o entendimento de Deus ao homem, para o homem conhecer a verdade de Deus. Jesus aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, ele está aqui anunciando esta palavra tão maravilhosa, profunda, verdadeira e importante para a nossa vida. Jesus está ensinando a um homem que ele tinha até um conhecimento das Escrituras. Era um homem religioso, era um homem que entendia conhecer a Deus, mas ele precisava ter a mente iluminada, porque todos antes de Jesus estavam com a mente dentro da obscuridade em relação ao conhecimento de Deus. O homem se perdeu da verdade de Deus e passou a andar em caminhos mentirosos, levado pelo engano. Jesus, ele é a luz que veio ao mundo iluminar, para que todo aquele que está nas trevas não permaneça, mas venha para a luz, andando no conhecimento da verdade que liberta. Jesus Cristo chega agora aqui para Nicodemos, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 16, Jesus ele continua falando e dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. No versículo 18, Jesus continua falando e dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus agora está manifestando ao homem a verdade de Deus, está revelando a Nicodemos o amor de Deus que foi manifesto. Com qual objetivo? Com qual finalidade? Salvar a humanidade, salvar o pecador, oferecer salvação para o pecador não perecer, não sofrer o juízo nem a condenação. E por onde está essa salvação? Por onde está a manifestação do amor de Deus? Jesus ele agora diz a Nicodemos e fala para todos nós nesta noite que a manifestação do amor de Deus foi revelada em Cristo Jesus, o qual, enviado pelo Pai, veio ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos justificar dos nossos pecados e nos livrar da condenação eterna, do juízo divino vindouro que está por vir, o juízo de Deus. Deus amando o ser humano, Deus amando a humanidade, Deus agora manifesta esse amor, porque Ele não fala que ama, Ele manifesta esse amor, Ele demonstra esse amor em ação e atitudes. E Deus agora manifesta esse amor pela humanidade. Aí Jesus diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, Ele ofereceu, Ele enviou. É a prova do amor de Deus. Cristo é o amor de Deus manifesto por toda a humanidade. Jesus é a graça de Deus para oferecer ao homem gratuitamente a salvação da sua alma, para não ir para a eternidade em juízo eterno. E Jesus agora, ele diz a Nicodemos qual o objetivo de Deus manifestar o amor dele. Aonde está o amor de Deus? Não está em passar a mão no pecado do homem, não está em fechar os olhos para o mal que o homem vive e pratica. O amor de Deus não está em ser conveniente com o que o homem pratica abominável. Ah, mas Deus é amor, Deus ama. Eu quero dizer que o amor de Deus não está aí. O amor de Deus não está em passar a mão no pecado do homem, porque Deus não passará a mão no pecado de ninguém. Ele vai punir
Agora, o amor dele é manifesto quando ele oferece ao homem pecador uma oportunidade de ser justificado e livre do seu juízo para não sofrer a sua ira. E essa manifestação foi Jesus com esse objetivo de oferecer ao pecador oportunidade de salvação da alma, ser livre do juízo eterno que está por vir pela causa do pecado, onde o homem vai sofrer a punição eterna, pois o salário do pecado é a morte. E ninguém vai escapar do pecado se não crer em Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Ninguém vai ser livre da ira de Deus se não se converter e reconhecer o amor de Deus em Cristo, e esse amor aceitar, confessar, professar e seguir na obediência a esse amor que é Jesus. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus não é esse amor que o mundo propaga, essa filosofia de amor que o mundo tem. O importante é amar. Você acha que Deus vai perdoar o pecador que não se converter da prática da feitiçaria? Você acha que Deus vai perdoar o pecador que não se converter da prática da mentira? Você acha que Deus vai perdoar o pecador que não se converter da idolatria e de toda a prática de pecado que a Bíblia nos mostra para que o homem se converta? Você acha que Deus vai passar a mão? O homem pode viver como quiser, quando morrer, que Deus a tenha no bom lugar. Você acha que é assim que a Bíblia revela? As religiões ensinam assim. A filosofia dos homens ensinam assim. Você pode até crer assim, mas o que vai prevalecer não é o que você acha, não é o que você entende, não é o que ensina a tua religião, não é o que diz os sábios desse mundo. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se o feiticeiro não se converter, ele vai sofrer a ira de Deus e o castigo eterno. A palavra de Deus diz que os idólatras, os efeminados, os feiticeiros, os mentiras, os sodomitas, os prostitutos, os adúlteros, os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Você tem que crer nessa palavra, tem que crer no que revela as Escrituras para não se perder, porque Deus te ama, e para demonstrar esse amor por você, Ele deu a você a oportunidade de sair desse caminho de maldição para não sofrer a maldição. Porque se você persistir nesse caminho de maldição, o amor de Deus para você não vai ser válido, porque você não aceitou, não recebeu o amor de Deus para se salvar, preferiu viver no caminho abominável aos olhos de Deus, na mentira, e vai sofrer a consequência dela no final do labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar, você pode até estar achando que está bem. Bem-aventurado será aqueles que creem na palavra de Deus. Felizes são os que creem na palavra de Deus e que dedicam sua vida dentro da direção e orientação da palavra de Deus. Felizes não é aqueles que estão carregando o fardo, o jugo da religião, escravo e submisso, achando que esse é o caminho para Deus. Feliz é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Disse Jesus. Nesta noite, está aqui o amor de Deus revelado para você. Você precisa crer no que diz a palavra de Deus. Deus é amor, mas é justiça. Ele oferece perdão ao pecador, Ele oferece perdão ao ladrão, Ele oferece perdão ao assassino, Ele oferece perdão ao estuprador, Ele oferece perdão a todos os homens que praticam todo tipo de males. Não quer dizer que Ele vai passar a mão no pecado de ninguém. Ninguém terá o seu pecado perdoado se não se converter a Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém receberá o amor de Deus. Sem Jesus, todos são filhos da ira, predestinados ao inferno e condenados de antemão por causa do seu pecado natural. Sem Jesus, o homem já está condenado. Mas Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse lá em João 3:18, quem crê nele não é condenado, mas
Observe e creia nessa palavra, meu amigo. Creia nessa palavra, meu irmão. Creia nessa palavra, meu vizinho. Creia nesta palavra. O que você está ouvindo aqui é coisa muito séria. Você não está ouvindo conversa fiada de religião, de poder de Deus. O que você está ouvindo aqui nesta noite e ouve todas as sextas é a verdade que liberta. É a palavra de Deus que vai entrando na tua alma e constrangindo você, dando entendimento na sua mente dessa realidade. Agora muitos não querem crer. Deus ama todos os homens, seja bom ou ruim, mas nem bom nem ruim entrará no céu se não se converter a Jesus. Nem bom e nem ruim receberão perdão de Deus se não crerem em Jesus. Deus não oferece o seu perdão a ninguém através de penitência, através de flagelo, através de karma, através de devoção à religião. Não é dessa forma que o homem alcança o perdão de Deus. Não é dessa forma. O amor de Deus foi para esse objetivo. O amor de Deus foi manifesto nessa situação, para essa finalidade. Ofereceu ao homem a graça salvadora de Deus, o perdão para os seus pecados, tirando o homem da transgressão, do conflito contra Deus. E o apóstolo Paulo, conhecendo isso, escrevendo ao Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo muito mais agora, sendo nós justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira que está por vir. É preciso você crer nas Escrituras. A palavra de Deus nos ensina que nós só somos justificados diante de Deus, só receberemos o perdão de Deus, só somos perdoados por Deus através do sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Ou seja, a sua morte, o seu sacrifício. Ele é o cordeiro substituto, o sacrifício substituto. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Os nossos pecados foram lançados sobre Cristo para Deus nos justificar e cancelar a nossa dívida com Deus, livrando-nos da punição da grande transgressão do pecado. Muita gente está enganada, achando que vai ser justificada, achando que está diante de Deus, com a vida salva, com a vida garantida para ir ao céu, porque estão entendendo que estão vivendo a vontade de Deus, dentro da direção de suas religiões, do seu entendimento, do seu coração. Se você não estiver andando na direção da palavra, sendo conduzido por ela e crendo em tudo que ela diz, você vai se decepcionar com todo o seu flagelo, com toda a sua penitência, com todo o sacrifício que você faz, com toda a sua devoção religiosa, sua submissão e obediência às normas da religião. Porque não é isso que faz o homem ir a Deus, receber o perdão dele e alcançar a graça de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, na sua segunda carta. Aliás, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo ensina e orienta assim, dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. O homem não tinha, a salvação veio pela graça que foi manifestada. Qual foi a graça manifestada de Deus que traz a salvação para o homem? Foi Paulo? Foi Maria? Foi religião? Foi igreja? Foi pastor? Foi papa? Foi padre? Qual foi a graça de Deus manifestada aos homens, trazendo e oferecendo salvação? Qual foi essa graça? Deixa eu dizer para você,
Essa graça é Jesus. Foi Ele que manifestou o amor de Deus. Ele veio ao mundo trazendo salvação aos pecadores. Ele disse lá em Lucas 19:10: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Eu, você e toda a humanidade perdidas da presença de Deus, levada como vento, afasta a folha seca do pé de árvore quando cai. E a tendência dela é perecer, secar, morrer, indo mais para longe. Assim é nós, seres humanos. Caiu da árvore que é o próprio Deus, a árvore da vida. E o vento nos arrebatou para longe dele, que é o pecado. E a gente estava perecendo, morrendo, secando, ia perecer, sofreu o juízo eterno. Ei, mas a graça de Deus se manifestou, veio do céu para os homens. A graça de Deus, ela é vertical, ela não é horizontal. Ela veio do alto para baixo. Ela não é de igreja, ela não é de homem, ela não é de religião. A graça de Deus se manifestou do alto para baixo. Jesus veio do céu. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A graça de Deus manifestada aos homens, trazendo salvação. A salvação veio por Cristo. A salvação é o próprio Jesus. Ele diz: quem crê em mim será salvo. Ele é a salvação. Ele não ensinou ninguém a ir para a religião, a praticar nenhum cerimonial, nenhum movimento, nenhum ritual. Jesus não ensinou ninguém a fazer nenhum sacrifício, nenhum voto, nem pacto, nem coisa alguma para receber a graça de Deus. Ele ensinou que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão que alimenta, Ele é a água que mata a sede, Ele é a luz que ilumina. Aleluia, aleluia. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a paz da alma do homem cansado e atribulado. Jesus é a justificação do homem culpado, julgado, sentenciado e condenado. Ele que nos absolve da culpa do pecado. Ele que nos livra do juízo, da sentença e da condenação eterna. Ele é a graça de Deus manifestada a todos os homens, trazendo a salvação. E aquele que nele crê receberá essa salvação. Nesta noite, meus vizinhos, esse trabalho é muito sério, que é feito aqui para você, em qualquer canto aqui desta comunidade do Bode que está ouvindo. Eu sei que tem muita gente dentro das suas casas, aqui na rua, nos becos, nas vielas, em todos os lugares aqui perto da comunidade, aonde está sendo alcançado este som. Eu creio que tem pessoas aqui, religiosas, intelectuais, conhecedoras, teólogas. Eu sei que tem pessoas aqui que têm conhecimento, que é sábia. Mas eu quero dizer para todas as pessoas que estão ouvindo agora, diante de toda a filosofia desse mundo, de toda a sabedoria, de todo o conceito religioso, de toda a crença que os homens vivem, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E nesta noite, eu sei que você é sábio, eu sei que você é inteligente para analisar essa verdade. A Bíblia não é um livro qualquer. O autor da Bíblia não é Paulo Coelho. O autor da Bíblia não é o sistema religioso evangélico. O autor da Bíblia não é o sistema religioso católico. O autor da Bíblia não é o Ministério da Comunicação dessa nação. O autor da Bíblia não é nenhum escritor ou autor famoso do mundo. O autor da Bíblia é o próprio Deus. O escritor, quem escreveu, é os homens. Foi os homens. Mas o autor que teve a inspiração, que deu a revelação,
é o próprio Deus, o Espírito Santo, que usou os homens, mais de 40 homens, Deus usou no decorrer dos séculos, há quase 6.000 anos. Deus veio usando homens para registrar, revelando tudo que a humanidade precisa conhecer. Mais de 40 homens de várias culturas, homens ignorantes, homens sábios, todos escreveram, não pela sabedoria humana, mas pela revelação e inspiração do Espírito Santo de Deus, que trouxe a verdade revelada de Deus para os homens, e foi toda ela resumida em um só livro, chamado Bíblia, muitos livros. E hoje está ao alcance de toda a humanidade, para ter o conhecimento que precisam, para que sejam bem-aventurados. Quantas investidas do diabo no lado espiritual, para que esse livro não chegasse a nossas mãos. Quanta investida o diabo deu para impedir os homens de concluir esta obra tão gloriosa que é a revelação escrita de Deus, onde está tudo revelado, presente, passado e futuro. Quantas investidas do diabo para impedir que esta palavra fosse concluída. Mas Deus diz assim: eu velo para que a minha palavra se cumpra. Operando eu, quem impedirá? O diabo tentou, o diabo investiu para impedir que esta palavra chegasse ao nosso conhecimento. Mas ele não conseguiu, porque quando Deus opera, não tem criatura, ser, entidade, não tem espírito, não tem homem, não tem nada neste mundo ou no outro que possa impedir o agir de Deus. E a palavra foi revelada e está aqui. Para quem é sábio, busque a sabedoria nela. Muitos homens presos, muitos homens mortos, uma perseguição muito grande, não aos homens, mas à palavra de Deus. A história secular medieval fala da perseguição que foi contra esta palavra, sobre aqueles que defendiam ela e que anunciavam ela. Houve um tempo na história chamado o tempo da Inquisição. Foi um grande tempo de trevas sobre a terra, uma grande perseguição contra o povo de Deus. E o povo de Deus não é uma religião. O povo de Deus é aqueles que se mantêm fiel à palavra. O povo de Deus não é uma religião, nem uma igreja, entidade. E o período da Inquisição, houve uma grande perseguição. O diabo levantou o sistema católico romano, através dos papas, que eram os imperadores, e mandavam perseguir quem pregasse a Bíblia, quem falasse a Bíblia publicamente, quem divulgasse a Bíblia. Mandaram queimar Bíblias, mandaram matar, enforcar homens, jogados em covas de leões, enficado em estronca nos pátios dos imperadores, enforcados, torturados, mortos, perseguidos por causa dessa palavra. Mas nem assim o diabo conseguiu impedir que esta palavra chegasse hoje aos seus ouvidos, o qual você está ouvindo agora. Esta palavra foi anunciada e está sendo anunciada até o tempo que Deus tem determinado, para que o seu povo santo, chamado igreja, esteja na terra guardando essa palavra e anunciando essa palavra, para que os que ouçam creiam e sejam salvos. Não conseguiram impedir e nem conseguirão impedir a palavra de Deus. Como o diabo não conseguiu impedir que a palavra fosse revelada e chegasse ao conhecimento do povo, ele é um ser perverso, sábio, o diabo é um ser inteligente, besta é quem não leva a sério esse ser, besta é quem não vigia com ele, porque ficam brincando com o diabo, pensando que o diabo é um palhaço. Palhaço é quem acha que o diabo é um palhaço. O diabo é um ser sagaz, terrível, inteligente,
E se nós não vigiar, ele passa o rodo e leva a nossa alma para o inferno. Tem que vigiar. Não brinca não de poder de Deus não. Vigia não. E vigiar está ligado na palavra. Tem muita gente brincando, falando besteira em nome de Deus, porque é menino, não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus era mais sério e levava a sério a palavra dele. Então o diabo, ele entendendo que não poderia impedir essa palavra de ser revelada e de ser levada ao conhecimento do povo, qual foi a estratégia que ele usou agora? Ele mudou a estratégia, porque ele tem várias ciladas. Ciladas astuta o inimigo tem. Ele usa de vários meios e estratégia para destruir o homem e tirar o povo de Deus da direção e impedir você de dar ouvido à palavra. Sabe o que o diabo fez agora? Ele, sabendo que não poderia mais impedir a manifestação dessa palavra, olha o que ele faz agora. Ele diz: como eu não consigo impedir a palavra de ser levada ao conhecimento do povo, eu vou confundir o povo. Eu vou tirar o entendimento do povo da palavra, irmão Mário. É isso que o diabo faz. Como não consegue impedir que a palavra chegue até você, ele impede você de entender. Ele distorce a palavra. Ele deturpa a palavra. Ele despreza a palavra. E para que ele faz isso? Qual o objetivo? Tudo que ele tem de tirar o homem do conhecimento da palavra. Eu vou falar o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. O versículo 11, Jesus diz assim: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que ouvem, os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois que eles ouvem, vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para que eles não se salvem crendo na palavra. Essa é a estratégia do diabo. Ele sabe que só pode levar sua alma para o inferno se você permanecer na incredulidade, se você não der ouvido à voz de Deus, se você não conhecer a verdade. E para isso ele trabalha tirando de você o conhecimento de Deus. O que é que ele faz? Ele levanta a religião em nome de Deus. Ele levanta homens que falam, ensinam em nome de Deus. Para quê? Para distorcer a verdade, para deturpar a verdade, para criar um caminho mentiroso, mas fazendo o povo entender que é o caminho de Deus. Como ele não pode impedir da palavra de Deus ser manifestada e levada ao alcance do povo, ele trabalha para distorcer e tirar do seu coração a palavra. Por isso que muitos não têm interesse na palavra. Por isso que muitos hoje vivem uma vida de fé em Deus, mas não quer compromisso com a palavra. Quer viver o seu religiosismo, o seu entendimento, suas crenças, seus movimentos, sua vida religiosa na formalidade, mas não querem compromisso com a palavra. E o diabo tem conseguido tirar a palavra do meio do povo de Deus, porque essa é a estratégia dele, para tirar a sua vida do caminho da salvação, para impedir de você conhecer a verdade, para impedir de você ser iluminado. Não é Buda o iluminado, não é Buda que ilumina, porque dizem que Buda, Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, ele é o iluminado. Só existe uma luz. Quem iluminou Buda? Se Buda não veio para a luz, Buda está dentro de umas trevas eternas. Infelizmente, os seus seguidores de sua doutrina, que pensam que vão chegar à perfeição, vão chegar ao estado perfeito, são iluminados, estão nas trevas. E se não der ouvido à verdade, que é a luz que ilumina o nosso entendimento, vai padecer as trevas eternas. E nesta noite, só há uma luz que vai iluminar o teu entendimento.
Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século. Quando o texto aqui fala do Deus desse século, está se referindo ao diabo, a quem o mundo venera, a quem o mundo serve, a quem o mundo adora, mesmo no entendimento que estão servindo a Deus, mas na verdade estão seguindo ao diabo, porque as suas práticas não são segundo a palavra. A Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele tem cegado muitos. Ele tem deixado muitos na escuridão, fazendo muitos pensar que estão na luz. Ele tem levado muitos a andar no caminho de maldição, fazendo muitos pensar que estão no caminho da bênção. Ele tem feito muitos servir a Ele, fazendo muitos pensarem que estão servindo a Deus. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade que liberta, Jesus diz quem é. João 8:36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação não é culto de libertação. Libertação não é rosa ungida, não é fogueira santa, não é ritual dentro de igreja. Libertação não é culto cerimonial dentro de igreja, não é culto de libertação. A libertação é pelo conhecer a verdade de Deus, e essa verdade é Jesus, e é Ele quem liberta. Quando você conhecer Jesus, você será liberto verdadeiramente. Por isso que tem muita gente dentro das igrejas, dentro das religiões, preso, escravos de Satanás, porque estão dentro de igreja e de religião, mas ainda não estão dentro da palavra, e nem a palavra está neles. Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, eu e o Pai viremos para vocês e fazemos em vocês morada. João 14:23. É a palavra de Deus que ilumina nossa mente e que nos dá o conhecimento para a salvação. Como disse Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz, Timóteo, tu conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. As sagradas letras é as Escrituras. Ela quem pode nos dar sabedoria para encontrarmos a salvação que é por Jesus. Por Jesus. Ele é a manifestação da graça de Deus para o pecador. Ele é a manifestação do amor de Deus para o pecador. Olha como o diabo é sagaz, irmão Mário. Ele distorce e perverte e deturpa o conceito verdadeiro de Deus. Jesus levantou sua igreja para anunciar ao mundo o arrependimento e a remissão do pecado no nome dele. Jesus levantou sua igreja, Mário, para levar o mundo anunciando a Cristo e mostrando Cristo ao pecador. O diabo levanta a igreja para convidar o povo a estar dentro da igreja, mostrando o povo que o caminho é a igreja, que o caminho é o ritual que a igreja oferece, que o caminho é a devoção da igreja para o homem chegar a Deus. Olha como o diabo trabalha, distorcendo os valores, pervertendo os princípios de Deus. Hoje a gente vê, as pessoas não pregam Cristo, as pessoas pregam religião, as pessoas pregam igreja, as pessoas defendem a sua formalidade religiosa, as pessoas estão apoiadas em suas práticas religiosas, achando que são merecedoras da salvação, porque são devotas à religião, porque estão praticando as obras da religião. O diabo tem pervertido o entendimento dessa humanidade, mas nessa noite, a luz, a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples, ela está nesta noite sendo manifesta aqui, através dessa programação, a voz da palavra de Deus, para você conhecer a verdade que liberta. Não é igreja, não é religião, não é prática de obra de caridade, karma, não é nenhuma outra coisa que o mundo vive, mas o caminho para a salvação, a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, para você ser livre do juízo da condenação eterna, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho,
nos purifica de todo o pecado, e quem nele crê não será condenado, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos pela sua ira, da sua ira, seremos salvos da sua ira. O homem só pode ser salvo da ira de Deus se ele crê em Jesus, e que nessa noite creia em Jesus, a voz da palavra de Deus. 8 horas em pontos na comunidade do Bode. Vamos de hino, vamos de louvor. Jesus morreu por você.